Olá, sou Rafael Mostácio da Passagna Investimentos e nesse vídeo vou falar sobre o Tesouro IPCA+, também conhecido como NTN-B, que são as notas do Tesouro Nacional Série B. Esse tipo de título é um misto entre pós e pré-fixado. A parcela pós remunera em função da variação do IPCA no período, que é a medida de inflação calculada pelo IBGE e serve de indicador oficial do governo federal. A parcela pré-fixada, por sua vez, garante um ganho real para o investimento, ou seja, ele terá um rendimento pré-determinado acima da inflação, por exemplo, IPCA mais 5% ao ano. Existem duas modalidades, o Tesouro IPCA+, com pagamento de juros semestral e o Tesouro IPCA+, principal, onde o pagamento dos juros ocorre apenas no vencimento. Veja como funciona os títulos com pagamento de juros semestral. Na sua database, em 15 de julho de 2000, seu valor foi definido em R$1.000 e a partir de então ele é atualizado pela variação do IPCA e é chamado de valor nominal atualizado, ou simplesmente VNA. Os juros semestrais são referentes à taxa pré-fixada e o seu valor é equivalente a 6% ao ano do VNA na data de pagamento, ou seja, 2,96% do valor do VNA na referida data. É um valor um pouco abaixo de 3%, porque estamos lidando com juros compostos. Desta forma, tanto o principal quanto o valor das parcelas vão crescendo proporcionalmente à inflação, de forma que a cada semestre os juros recebidos são um pouco maiores do que o anterior, a não ser que ocorra deflação no período. No entanto, esses títulos não são negociados pelo valor do VNA. Seu valor de mercado varia em função da expectativa da inflação e da taxa de juros. É por isso também que a taxa pré-fixada normalmente é diferente de 6% ao ano. De qualquer forma, independente da taxa que você comprar, se carregar o título até o vencimento, você saberá exatamente o quanto irá ganhar acima da inflação. E por isso é um investimento bem conservador. Agora, se resolver vender o título no meio do caminho, estará exposto à variação de preços do mercado e, desta forma, deixa de ser um investimento conservador devido à grande volatilidade. Mas é aí, também, que estão as grandes oportunidades desses títulos. É esse o seu caso? Então, aperte os cintos, que vou explicar como funciona a dinâmica de oscilação de preços. Vejamos um exemplo prático. Neste gráfico, em verde, está o histórico de preços da NTN-B com vencimento em 2035. Em roxo, o histórico da taxa negociada. Em vermelho, a Selic. E em azul, o VNA da NTN-B. Veja como o valor do VNA vai crescendo constantemente, com baixíssima volatilidade, diferente do valor de mercado da NTN-B, que sofre muitas oscilações em função da taxa que está sendo negociada. Perceba também que tem muita volatilidade mesmo em momentos onde a Selic está constante, como no primeiro semestre de 2016. Isto ocorre porque o mercado faz suas negociações em função das expectativas futuras da inflação e taxa de juros, e elas mudaram muito durante esse período. Enquanto nos títulos pré-fixados a taxa praticada é determinada em função da expectativa de taxa de juros, nas NTN-Bs a taxa varia também em função da expectativa da inflação. A taxa pré-fixada da NTN-B é uma resultante da expectativa de taxa de juros menos a expectativa da inflação, que é conhecida como inflação implícita. Como estamos lidando com duas variáveis, é possível que no momento de alta da expectativa da Selic, a taxa da NTN-B caia. Isso pode ocorrer se o aumento da expectativa da inflação implícita for maior do que a da Selic. O contrário também é verdade. Se a expectativa de queda da inflação for maior do que a da Selic, a taxa da NTN-B pode subir enquanto a Selic cai. Devido às oscilações dessas variáveis, ocorrem alguns movimentos consideráveis de valorizações e desvalorizações dos preços. Em um ano e meio, de julho de 2011 a janeiro de 2013, a NTN-B 35 valorizou 48%. Já no ano seguinte, ela desvalorizou 26%. No primeiro semestre de 2016, ocorreu outro movimento de forte valorização, de 21%.
Portanto, se acertar o momento exato de comprar e vender o título, é possível obter ganhos consideráveis. No entanto, se comprar na hora errada, pode sofrer uma forte desvalorização e passar alguns anos no negativo. Quem comprou em janeiro de 2013 viu seu título voltar ao valor de compra só em 2016. E este acaba sendo um erro bem comum de pequenos investidores, que mal informados e mal orientados olham o bom desempenho do ativo nos últimos meses e compram na esperança de que a valorização continue. Só que acabam entrando no final da festa, no final do movimento de alta. Por isso, ao avaliar o desempenho passado de investimento, é importante entender o porquê do resultado, para saber se o movimento pode continuar ou não. Importante salientar que aqui eu considerei apenas o movimento dos preços da NTN-B 35. Não considerei os juros semestrais. No dia do pagamento, o valor dos juros são descontados do preço. Portanto, o retorno total é maior do que este. Lembro que o valor pago é equivalente a 2,96% do VNA, independente da taxa que está sendo negociada no mercado. Portanto, o que faz o título ser negociado por uma taxa diferente de 6% ao ano é o seu valor de compra. Neste gráfico, a linha vermelha é o histórico de preços da NTN-B 35, que oscila em torno do VNA, em azul. A linha verde é o histórico das taxas pré-fixadas desse título, e oscila em torno da linha lilás, que são os 6%. Fazendo-se uma aproximação grosseira e deixando a precisão da matemática financeira de lado, pode-se dizer que se o preço for maior do que o VNA, a taxa será menor do que 6% ao ano. E se o preço for menor do que o VNA, a taxa será maior do que 6%, conforme pode ser visto no gráfico. Os movimentos dos preços das taxas são praticamente um espelho, fazendo movimentos muito parecidos e inversamente proporcionais, em torno de 6% e do VNA. Outro ponto muito importante de ser lembrado é que quanto mais longe do vencimento, maior será a volatilidade dos preços, conforme pode ser visto nesse gráfico comparativo entre a NTN-B com vencimento em 2024, em lilás, e a NTN-B com vencimento em 2035, em verde. Veja que a com vencimento mais longo faz movimentos maiores. Agora, entenda como funciona a NTN-B principal. Como já foi dito, a principal diferença é que esse título não paga juros semestrais. O rendimento e o principal são pagos somente no vencimento. Desta forma, o que garante a parcela pré-fixada é a diferença entre o preço do título e o VNA. Ou seja, para chegar ao preço desse título, deve-se trazer o VNA a valor presente, usando a taxa de juros que está sendo negociada. Assim, o preço será aquele que a esta taxa de juros dará o valor do VNA no vencimento. A lógica é a mesma do título do Tesouro pré-fixado, mas ao invés do valor no vencimento ser fixo, igual a R$1.000, ele será móvel, variando conforme o IPCA. Desta forma, enquanto o preço da NTN-B com juros semestrais oscila ao redor do VNA, podendo estar acima ou abaixo dele, na NTN-B principal, o seu preço será sempre menor do que o VNA e irá convergindo para ele conforme se aproxima do vencimento. Mas é claro que esse caminho não é uma linha reta como a dessa ilustração. Tem muita volatilidade nos preços em função das alterações da taxa pré-fixada do título. Veja um exemplo prático. Neste gráfico está o histórico de preços da NTN-B principal com vencimento em 2035. Veja que assim como nos títulos pré-fixados e na NTN-B com juros semestral, tem uma grande oscilação no valor da taxa e, consequentemente, no preço do título. As variações nas taxas da NTN-B principal provocam oscilações maiores nos preços do que naquelas com juros semestrais com a mesma data de vencimento. Isto porque os pagamentos periódicos reduzem a duration do título, ou seja, tem um prazo médio de recebimento dos juros menor, sendo assim menos sensíveis às alterações das taxas de juros. Pelo mesmo motivo, nesse título também, quanto mais longe do vencimento, maior a volatilidade, conforme pode ser conferido nesse comparativo entre a variação percentual da NTN-B 24 principal, em verde, e a NTN-B 35 principal, em vermelho.
Veja que o título com vencimento mais longo tem bem mais volatilidade. Espero que tenha entendido como funcionam os títulos do Tesouro IPCA+, e sua lógica de precificação. Mas antes de terminar, eu gostaria de fazer uma provocação. Como esses títulos têm rendimento atrelado à inflação, são muito procurados quando ela está em alta, assim como ocorrido no segundo semestre de 2015, período em que houve muita gente com medo que a inflação saísse do controle e disparasse. O argumento desses investidores era que, caso isso ocorresse, dessa forma eles estariam protegidos da inflação e com a garantia de um ganho real, que é a parcela pré-fixada. Será mesmo? Será que esses títulos são tão eficientes contra uma disparada da inflação? Para responder isso, vamos fazer uma simulação. No final de 2015, as taxas chegaram a ser maiores do que IPCA mais 7% ao ano. Pegue essa taxa como referência. Agora, vamos supor que a inflação disparasse para 75% ao ano. Parece muito, mas não podemos esquecer que já foi muito maior do que isso. Assim, teríamos que o rendimento seria de 87,25%. No entanto, o rendimento é tributado. Tributação esta que, na melhor das hipóteses, é de 15%. Portanto, teríamos que o rendimento líquido seria de 74,16%. Viu só que interessante? O lucro líquido seria menor do que a inflação. Cadê a proteção que teria com esse título? Ok, eu sei que este é um cenário muito improvável no atual momento, mas eu queria alertá-lo sobre essa armadilha e deixá-lo ciente que esse risco existe. Não se pode esquecer que a tributação é sobre o rendimento total e que a parcela de rendimento pré-fixada pode não ser suficiente para compensar esse imposto de renda. Se tiver alguma dúvida, pode enviar aqui nos comentários ou entre em contato comigo, será um prazer esclarecê-las. Gostou do vídeo? Dê um like, compartilhe e ajude a divulgar o canal, para que possamos contribuir com a educação financeira dos brasileiros. Obrigado e até breve!